novamente, seja muito bem-vindo ao GC, o Grupo de Estudo Cósmico, Espiritualista e Fugonose. No vídeo de hoje teremos ainda o aprofundamento dos Neturos da segunda geração, destacado por Osíris. Vamos começar a trilhar as informações básicas, intermediárias e alguns pitacos já avançados relacionados ao mito de Osíris também, nesse vídeo de hoje. Então convidamos a todos, a vocês, a refletirem conosco. Antes disso, pedimos que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e curta os nossos vídeos. Um abraço e grato. Como observamos no vídeo anterior sobre essa série de vídeos relacionada à mitologia egípcia, Osíris estaria enquadrado ou dentro da hierarquia dos Netérios da primeira geração. Osíris é considerado o deus dos mortos e do submundo, e também relacionado ao deus da ressurreição e das leis civis. Ele frequentemente é retratado em papiros ou bases de estudo como um ser que tem uma pele verde e com uma barba, relacionada também típica de Faraó. Osíris era um deus da mitologia egípcia e foi realmente, primitivamente, a deificação da força do solo. Outra perspectiva que a gente traz aqui, que é interessante, a analogia relacionada do solo, que faz a vegetação crescer, né? Disto derivou seus atributos e posteriores que exaltam como inventor da agricultura naquele tempo, e consequentemente propiciador da civilização, do qual se tornou uma espécie de patrono. Mais tarde, seus mitos passaram a representá-lo como um mítico faraó, que teria governado o Egito em tempos imemoriais, sendo traído pelo seu próprio irmão Sete, que o mata para obter o trono. Osíris, vencendo a morte, renasce no além, tornando-se o senhor da vida após morte e juiz dos espíritos que lá chegam. Embora a trajetória de Deus da vegetação para Deus da vida após morte pareça desconexa e incoerente, o que há de comum nessas atribuições é o conceito de ciclos de vida e renascimento, que tanto a vegetação quanto a paisagem para o além o carregam. Assim pode-se dizer que, resumidamente, Osíris é o deus do renascimento. Osíris foi um dos deuses mais populares do Antigo Egito, cujo culto remontava a épocas da história egípcia que continuou até a era greco-romana, quando o Egito perdeu a sua independência política. Marido de Ísis e pai de Horus, era ele quem julgava os mortos na sala das duas verdades, onde se procedia a pesagem da coração ou psicotásia. Lembrando que psicotásia é o nome atribuído a uma cena comum representada no Livro dos Mortos, que retrata a cerimônia de pesagem do coração do defunto no tribunal da deusa Maat. Osíris é sem dúvida o deus mais conhecido do Antigo Egito, devido ao grande número de templos e assim que foram ofertados ou devocionados, o que lhe foram dedicados por todo o país. Porém, os seus começos foram de qualquer divindade local, é também um deus que julgava a alma dos egípcios sem eles e para o paraíso, lugar onde só há fartura. Osíris enriqueceu com os atributos das divindades que suplantavam, até que por fim substitui a religião solar. Por outro lado, a mitologia engendrou uma lenda em torno de Osíris, que foi recolhida fielmente por alguns escritores gregos, como Plutarco. Refirava-se ainda que a lenda de Osíris se apresentava em fragmentos dispersos, sendo só possível ascender a uma narração completa das aventuras do deus egípcio através da obra do filósofo grego Plutarco, Ísis e Osíris, o nome que levou a obra, que se divide em três partes: a morte de Osíris, o nascimento de seu filho Horus e o combate entre esse e Sete. Como mencionamos há pouco sobre o filósofo grego Plutarco, é interessante nós começarmos a adentrarmos ao mito de Osíris, onde o mito de Osíris é conhecido graças a várias fontes, sendo a principal, no nosso ponto de vista, o relato de Plutarco, que foi um filósofo muito importante do século I, através da sua base de estudo chamada de Insight at Osiride, sobre Ísis e Osíris. Alguns textos egípcios, como os textos das pirâmides, os textos dos sarcófagos e o Livro dos Mortos, narram vários elementos do mito, mas de uma forma ainda fragmentada ou desconexa.
Então é importante entender de forma básica, Osíris é apresentado como filho de Geb e Nut, né, de acordo com aquela genealogia que a gente apresentou em outro vídeo para vocês, tendo como irmão Ísis, Nefte e Sete. É, portanto, um dos membros da Enéade de Heliópolis. Então Ísis não era apenas sua irmã, mas também a sua esposa. É bom só relembrar esse conceito, né? O irmão de Osíris, Sete, governava apenas o deserto, situação que não lhe agradava, né? Movido pela inveja, ele decide engendrar um plano para matar o seu irmão Osíris. Auxiliado por 72 conspiradores, Sete convidou Osíris para um banquete, né? Que seria como se fosse uma armadilha, né? No discurso dos banquetes, Sete apresentou um magnífico sarcófago que prometeu entregar a quem nela coubesse, né? Os convidados tentaram ganhar a caixa, mas ninguém coube nela, dando dados que Sete tinha preparado para as medidas exatas de Osíris. Convidado por Sete, Osíris entra na caixa, né? E é então que os conspiradores trancam ele e atiram no rio Nilo. A corrente do rio Nilo arrasta a caixa até o mar Mediterrâneo e acaba a atingir o Biblos, que ficava ali perto da região fenícia. Ísis, então, desesperada com o sucedido, né, parte em procura do marido, procurando obter todo tipo de informação para encontrar pelo caminho. Chegada a Biblos, Ísis descobre que a caixa ficou incrustada numa árvore e que tinha, entretanto, sido cortada para fazer uma coluna no Palácio Real. Com a ajuda da rainha, Ísis corta a coluna e consegue regressar ao Egito com o corpo do amado Osíris, que esconde numa plantação de papiros. Contudo, Sete encontra a caixa e, furioso, decide esquartejar Osíris em 14 pedaços. Ou seja, os seus 14 pedaços foram espalhados pelo todo o Egito. Alguns textos do período ptolemaico teriam sido 16 ou 42 partes, né? Um pouco diferente, mas é bom considerar essa base. Quanto ao significado desses números, deve-se referir-se ao 14, é o número de dias que decorre entre a lua cheia e a lua nova, e 40 era o número de província, ou nomos, em que o Egito se encontrava dividido naquela faixa temporal, né? Ísis, auxiliada pela sua irmã Néftis, partiu à procura das partes do corpo de Osíris. Claro que conseguiu reunir todas, né, com exceção do pênis, né, que teria sido devorado por 1 ou 3 peixes, conforme a versão dos manuscritos, que seria o que a gente vem de base dos estudos, né? Para suprir a falta desse, Ísis criou um falo artificial com caules vegetais. Ísis, Néftis e Anubis procedem então à prática da primeira mumificação. Ísis transforma-se em seguida num milharfe, que graças ao bater das suas asas sobre o corpo de Osíris cria uma espécie de ar mágico. Lembrando que Ísis tinha também esse atributo ou essa habilidade de magia, né? Então ela cria essa espécie de um ar mágico que acaba por ressuscitá-lo. Ainda sob a forma de ave, Ísis une-se a ele sexualmente, a Osíris, e dessa cópula resulta o filho, o deus Horus. Isso deu à luz a este filho numa ilha do Delta, escondida de Sete. A partir de então, Osíris passou a governar apenas o mundo dos mortos. Quanto ao seu filho, conseguiu derrubar Sete e passou a reinar sobre a terra. Aí há um aspecto ainda a aprofundar desse confronto que se perdurou por algum tempo, né? Mas voltando ao mito de Osíris, o símbolo mais importante associado a Osíris era o pilar ou a coluna de Jet, né? Não se sabe o significado exato desse símbolo, tendo sido proposto que representaria 4 pilares vistos uns atrás do outro. A coluna vertebral de um homem ou do próprio Osíris ou uma árvore de cedro da Síria, com os ramos cortados. Essa é a última hipótese relacionada no relato mítico, segundo o qual a caixa sarcófago ficou incrustado num cedro. O Djet representava para os egípcios essa estabilidade ou a continuidade do poder. O Djet era o elemento principal de uma cerimônia ritual que se celebrava durante a festa Had-Set do faraó Jubileu Real, denominada como a ereção da coluna de Jet, e dos quais se conheceram várias representações.
A nebrid, ou seja, a pele de um animal esfolado, julga-se que seria a pele de uma vaca, ou então um felino, pendurada num pau que está inserido no recipiente. Era outro símbolo associado ao deus. Osíris, então, tinha como barca sagrada Neshmet, na qual Ísis e Néftis eram representados ocupando respectivamente a proa e a polpa. O mito de Osíris seria todas essas informações, mas de forma objetiva trazida para você, onde ele estabelece muitos pontos da sua ressurreição, ou seja, muitos aspectos da ressurreição sobre o deus Osíris é um fenômeno espiritual envolvido naquela mitologia egípcia, que a gente gostaria de destacar aqui para vocês. Um ponto interessante que gostaríamos de trazer para a luz da reflexão aqui com vocês, ou semearem novas informações, seria que a ressurreição de Osíris não é um fenômeno inventado pelo judaísmo ou cristianismo, né? E sim, nós já dentro da mitologia egípcia, a primeira informação que teríamos nessa perspectiva, a ressurreição foi feita por Osíris, propriamente depois de outros seres, né, em diversas perspectivas, como também Jesus Cristo, né? Então é interessante que esse fenômeno não é inventado pelo judaísmo e muito menos pelo cristianismo, né? Esse é um ponto que a gente começa a ter um deslacre, que as informações elas vão também se repetindo das mitologias ao longo do tempo, ou até através das informações dos manuscritos, como os livros que a gente citou, né? No Egito antigo existem diversos deuses, sendo os principais, como a gente já citou na genealogia, Amon e Ra, né? A fusão desses dois deuses, né? Ra, o deus do sol, criador do mundo, e Amon, né? O deus protetor da nobreza de Tebas, portanto o criador do poder político, que é um ponto interessante. Todavia, o deus mais importante do Egito, na nossa perspectiva, seria Osíris, pelo esse fato da correlação do Criador da alma, do céu e do inferno e propriamente da ressurreição, né? Do mesmo modo, ele é o formulador da ideologia do purgatório, né? Com efeito, o deus Osíris inventou essa ressurreição, ou poderíamos dizer, uma perspectiva que tivemos essa informação primeiro com Osíris, né? Quando o homem morria, ele passava por uma entrevista com Osíris e perguntas feitas por ele, que encontrava-se na resposta do livro dos mortos, né? Os 10 mandamentos de Moisés, se a gente for fazer uma analogia, poderia ser uma extração cultural dos livros dos mortos, né? E ainda nessa perspectiva, se a pessoa estivesse em vida, cumprindo tudo o que era exigido pelo livro dos mortos. Desse modo, teria direito à ressurreição. Dessa forma, explicitava o mito, né? Motivo pelo qual o morto era embalsamado, a ressurreição do corpo, a alma quando liberada por Osíris. Retomava o corpo embalsamado, né, efetivando o fenômeno da ressurreição. Um ponto interessante, né, que todos aqueles que morriam eram embalsamados, sejam ricos e pobres. Mesmo os pobres sendo embalsamados inadequadamente, eles meio que apodreciam. Então não teria aquele tempo do purgatório, aquelas trocas e liberação do Osíris, né? Isso relacionado à mitologia, né? Esse é um ponto interessante. Então, esse embasamento, poderíamos colocar que os egípcios inventaram, né, o inferno, e também aonde essas almas, né, que não eram embalsamadas, os pobres, né, eles iriam todos para esse local. Foi quando, então, a ideologia da nobreza fabricou o conceito que os pobres não eram, de fato, não muitos aceitos, eram almas conturbadas, trevosas, vamos colocar assim, porque seus corpos não eram preservados ao fenômeno da ressurreição, né? Entretanto, com a alma da nobreza, né, não voltava para a ressurreição do corpo, inventaram o fenômeno da purificação, através do purgatório, como a gente colocou para vocês agora, né? Significando que após a purificação, o corpo embalsamado seria ressuscitado. Como nenhum outro corpo ressuscitou, então a ideologia do deus Osíris inventou essa correlação entre céu e inferno, né? Essas são as informações mais em síntese, né, que tragam uma perspectiva um pouco diferente e que a gente pode também falar sobre essa parte de ressurreição. Nesse ponto aqui que trazemos nesse painel reflexivo, que é importante de destacar
que todas essas mitologias, né, criadas através da mitologia egípcia antiga, influenciaram profundamente as outras culturas, seja a cultura semítica, né, hoje ideologia do cristianismo e etc. Então, as pessoas que realmente não têm uma cultura histórica, elas acham que as informações são criadas pelas novas dogmas atuais, mas é todo um arcabouço gradativamente repassado com aquelas partes que importam ou que realmente fizeram ser interessante para o controle populacional, né, ou de uma ideologia que nasce, né, para realmente uma regra de controle, se a gente pode dizer assim, de classes sociais, né, onde sempre justifica o domínio da nobreza para em referência aos pobres, trabalhadores escravos. E diante disso, sabemos que a moralidade, né, impacta muito na alma daquele ser que realmente desenvolve esse tipo de ideologia, né? Mas esse foi um ponto de reflexão um pouco mais aprofundado e não deixando de fechar a questão, né, para a gente entender esses aspectos que envolvem a ressurreição, tá certo? Então eu espero que tenham gostado hoje desse vídeo, peço que todos se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação e compartilhem o link com as pessoas para a gente disseminar em nosso canal na plataforma. Então, até a próxima e agradeço a todos aqui que assistiram.